Meu nome é Everton Guilherme Guimarães, eu tenho 18 anos. A minha história, assim, o começo da minha história foi com a minha mãe biológica. Ela estava no Rio de Janeiro e coagida, né, pelo meu pai, pelo que me contaram, né, ele mandou ela para cá, para Corumbá, para comprar droga. E chegando aqui, ela foi presa, né, com o dinheiro que era para comprar e acabou sendo presa, né, e tomou uma pena bem leve, assim, de 1 ano de cadeia. E durante essa vinda dela, ela veio de gestante, né? E quando chegou aqui, ocorreu de ser presa, né? A gestação dela foi na cadeia. E passou os 9 meses e ela deu à luz, né, na maternidade aqui de Corumbá. Eu, recém-nascido, eu convivia com ela dentro do presídio, né? E isso até os meus 6 meses, onde eu tive, né, o direito de poder ingressar na creche. E na creche, a assistente social da creche ia para o presídio, né, de manhã cedo, me buscava lá junto com a minha mãe biológica e me trazia para a creche. E lá na creche eu ficava lá, na creche, e durante o dia inteiro, né, os 2 períodos da creche, e no final do dia, né, eu voltava para o presídio onde ficava a minha mãe, né? Eu dormia lá. Foi na creche onde eu conheci a minha mãe que cuidou de mim, né, a Márcia. E nessa minha ida à creche durante os dias, né, de semana, foi onde que eu conheci a minha mãe, a Márcia, e foi onde que a gente começou, foi a única pessoa que eu tive mais afinidade quando eu era recém-nascido, né? Foi passando o tempo, ela pôde, né, a minha mãe biológica pôde sair, né, do presídio para trabalhar, mas à noite tinha que voltar para o presídio. E durante esse tempo ainda eu ia para a creche, e foi onde ela conversou, né, com a minha mãe, e como sabia, né, via que eu era bem cuidado e que eu tinha bastante apego, né, à minha mãe que cuida de mim, né, a Márcia. E conversou com ela sobre, né, falou que eu não podia ficar comigo, né, durante os fins de semana, né, porque ela não tinha condições de cuidar de mim durante, né, os finais de semana. E a minha mãe, ela aceitou, né, me trouxe, né, para casa dela durante os finais de semana, e eu passava os finais de semana com a minha mãe que cuida de mim, a Márcia. E ficou assim durante mais ou menos um mês. E passando esse um mês, né, a Márcia, minha mãe de consideração, né, ela foi conversar com a minha mãe biológica e falar: olha, não dá pra ficar mais comigo, né, porque você disse que seria pouco tempo, e aí eu preciso da guarda dele, né, pelo menos, então, pra gente poder ficar com ele. E aí, quando meu pai de consideração, que me criou também, ele veio buscar minha mãe, minha mãe contou para ele, né, sobre essa situação. E aí, rapidamente, né, meu pai, ele quando soube, né, ele falou: não, vamos ficar com ele. Foi onde perguntaram onde que ela estava, né, ela estava indo embora. E aí meu pai foi lá de carro atrás dela. E aí eu falou: vamos ficar com ele. Aí, né, me pegaram e eu fiquei e aí eu fiquei, né, com os meus pais, né, que cuidam de mim. E a partir disso eu continuei na creche, né, fiz todo o meu período na creche. E tive alguns problemas, né? Criei um problema no ouvido por causa de questão de onde eu dormia, né? Eu dormia no presídio, e o médico, na época, né, falava para os meus pais, que eles me contaram,
que, como era muito úmido o lugar que eu ficava, eu tive um problema, né, no ouvido, uma inflamação muito forte, que eu podia ter perdido a audição, né? E isso foi um problema que me durou muito tempo, né, da minha infância, assim, que me causou um pouco de incômodo, né? Terminando o período da creche, veio outra dificuldade, né, que foi ao ingressar na escola. Para ingressar na escola, a gente precisava da guarda, né, precisava do documento dos pais e tudo mais. E como os meus pais, eles não tinham a guarda, né, a minha mãe biológica, ela insistia em não liberar a guarda, né. E isso dificultou um pouco, né, na questão de eu ingressar na escola. Mas como minha mãe, ela tinha muitos conhecidos na escola, eles me conheciam também, né, conheciam a minha história, né, como que eu tinha chegado lá, né, com eles. Eles fizeram, né, um bem bolado ali e conseguiram colocar eu na escola mesmo sem precisar de todos os documentos que precisavam, né, para me matricular. E eu ingressei, né, na escola, né. O meu pai, ele tinha uma sobrinha, né, que chama Caísa e Kendra, né. Elas eram do Moinho e a gente conheceu o Moinho através deles, né, que a Caísa, ela já fazia parte do Moinho, tinha o Ubener também, que ele tocava clarinete aqui. E eu fiz a inscrição pro processo seletivo do Moinho, através da Caísa, né, e do Uber, né, que me incentivaram. Quando eu fiz o processo seletivo, na primeira vez eu ainda não tinha passado, né, não tinha passado no processo seletivo, pelo que eu me lembro. Daí quando eu entrei, fiz todo o processo do Moinho, né, de música, dança e tecnologia. E no começo, né, era, pra mim, estar no Moinho era uma coisa assim que eu gostei desde a primeira vez que eu entrei, né? Antes do Moinho eu ficava bastante na rua, assim, e jogava muita bola, né, com o pessoal do meu bairro. E quando eu fiquei sabendo que eu ia entrar no Moinho, de primeiro eu não tinha gostado tanto, porque eu não conhecia o Moinho, né? Mas eu gostava muito de estar onde eu estava, né? Jogando bola na rua e tudo mais. Mas como era um lugar que eu ficava muito exposto, né, aos perigos, né, que tinha na rua, meus pais, eles me colocaram no Moinho, né, com a ajuda dos meus tios, né. E quando eu entrei no Moinho, foi tudo que eu imaginava que seria ruim, chato, assim. Quando eu cheguei, foi outra realidade, né. E comecei a querer mais estar no Moinho do que estar, por exemplo, em outros lugares, né. Foi onde eu tive mais acesso, né, e oportunidades do que mais eu imaginava, né. Foi onde que eu conheci, né, a dança e a música. Comecei, né, na dança, mas aí eu saí da dança, eu dancei se eu não me engano, 2 Moinho Concerts, e aí eu saí da dança e entrei na música. E inspirado pelo Ubner, né, que era um professor do Moinho antigamente, eu iniciei no clarinete, né. Mas só que tive também problemas nesse momento que eu iniciei no clarinete, porque como eu era pequeno ainda, eu tinha braços muito curtos, né, assim, pequenos, e eu não podia tocar clarinete com um braço pequeno, porque isso me dificultava tocar. Fui passando, viajando por todos os instrumentos que tinha, e aí acabei voltando pro clarinete e seguindo os estudos, né. Tive professores, né, dois professores de sopro, né, que era o Leonardo, e foi onde eu iniciei o estudo no clarinete com ele. Quando eu fui mudei o turno
de tarde, né, que eu era do Moinho, e fui para manhã, foi onde que eu digo que foi o start, né, para eu estudar o meu instrumento. Eu tinha muita energia, eu era bem bagunceiro, assim, mas quando eu pegava, né, para estudar o meu instrumento, eu estudava. Mas, e tive, né, acabei pegando muito apego, né, com muitas pessoas aqui do Moinho. Passando o tempo na manhã, no período da manhã, eu fui fazendo muitas amizades, conhecendo muitas pessoas, né, que o Moinho trazia de fora e enriquecia, né, a minha experiência musical com professores da Alemanha. A partir do ano de 2019, onde eu tive a oportunidade de ter o primeiro contato com o projeto da Vale, né, do intercâmbio com a Vale, de trazer músicos da Orquestra Sinfônica Brasileira para cá, foi onde eu tive o contato, né, com um clarinetista da Orquestra Sinfônica Brasileira, o Márcio, onde ele me mostrou, né, além do instrumento, além da música, e onde eu tive, né, mais vontade de estudar, onde eu via algo, né, da música como algo que eu podia sonhar, né, podia ingressar em uma orquestra, podia trabalhar nesse ramo, né, musical, e onde que fugia, né, totalmente da realidade onde que eu me encontrava, né, que eu podia ser médico, militar, né, onde eu tinha familiares militares, mas eu podia ser músico de orquestra, e foi onde que me despertou esse sonho de ser um clarinetista de uma orquestra, né, ser um solista. No mesmo ano, né, de 2019, eu tive a oportunidade de participar da primeira turma de um intercâmbio com a Orquestra Sinfônica Brasileira, onde que a gente foi, né, teve a nossa primeira viagem para o Rio de Janeiro, e lá a gente teve um contato com a orquestra, dentro da orquestra, né, teve esse contato, aulas lá na Cidade das Artes, no Rio de Janeiro. Estar lá, né, com outras pessoas que eu nunca tinha visto, mas foi incrível, né, para mim naquele momento. Eu tinha apenas 13 para 14 anos, e ali naquele momento eu tive muito desejo, né, de seguir aquele sonho que estava surgindo dentro de mim, de ser um músico, né, um instrumentista, né, um clarinetista de orquestra. Quando a gente voltou, eu cheguei aqui e acabei voltando com mais fome, né, de estudar e querer alcançar o nível daquilo que eu presenciei e vi, né, assistir com meus olhos lá no Rio de Janeiro. Aí no ano passado, em 2024, tive a oportunidade de fazer a residência da Orquestra Sinfônica Brasileira. Eu passei, né, nessa residência, e isso para mim está sendo, né, um grande marco, né, para mim. E onde me motivou ainda mais a estudar e a conquistar esse meu sonho. Usar, né, essa experiência que eu vou ter nesses 6 meses para onde eu possa alcançar um nível, expandir horizontes, onde que eu possa ir para fora do país, né, cursar um mestrado e conhecer, né, através da música, conhecer onde o inimaginável, né, onde que o que eu posso alcançar, além mais do que de onde eu tô, né? Eu imagino que eu poderia ter qualquer vida, né? Ser qualquer coisa, ou ao mesmo tempo não ser ninguém, né? Ou não ter nenhuma vida. E o Instituto Moinho Cultural me mostrou que eu posso sonhar, que eu posso ser alguém e que eu posso conquistar o mundo e correr atrás desse sonho.